já na expectativa para o segundo turno. Amanhã a Jovem Pan vai fazer uma grande cobertura a partir das 7 horas da manhã, durante todo o dia, com os nossos comentaristas, e a partir das 5 horas da tarde, as primeiras informações, a abertura das urnas, toda a reportagem da Jovem Pan mobilizada. E a gente começa, claro, falando sobre a eleição. O Datafolha, divulgado nesse sábado, véspera do segundo turno, mostra o prefeito Ricardo Nunes, do MDB, com 57% dos votos válidos, contra 43% de Guilherme Boulos, do PSOL. No último levantamento, o prefeito estava com 58%, enquanto que o adversário tinha 42%. A pesquisa, com margem de erro de 2 pontos para mais ou para menos, reforça a tendência lenta de redução da vantagem do MDBista. O Datafolha indica que 9 em cada 10 eleitores se dizem decididos quanto ao voto. Sobre as rejeições, Guilherme Boulos tem 52% e Ricardo Nunes aparece com 37%. Os pesquisadores questionaram os entrevistados a respeito do debate de ontem da TV Globo. No total, 28% dizem que o deputado foi melhor e 24% indicaram Ricardo Nunes. Os eleitores do parlamentar do PSOL superam os do prefeito entre aqueles que estão com mais vontade de comparecer às urnas nesse domingo. Em relação aos padrinhos, o Datafolha constatou o seguinte: o MDBista é a opção de voto de 83% dos bolsonaristas e Guilherme Boulos de 65% dos que apoiam o presidente Lula. A pesquisa foi feita com 2.052 eleitores entre os dias 25 e 26 de outubro, com margem de erro de 2 pontos para mais ou para menos. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o protocolo SP 01690/2024. E eu vou chamar já o nosso comentarista nesse sábado, o Diego Tavares. Como sempre, Diego, muito bom te receber aqui. Boa noite para você. Bem-vindo. E eu já começo, claro, te perguntando sobre essa reta final da campanha em São Paulo e esses números do Datafolha. Interessante que a margem de diferença entre os dois vai diminuindo. As últimas pesquisas vêm mostrando isso, mas dificilmente poderemos ter algum tipo de surpresa, Diego. Boa noite. Thiago Berraich, muito boa noite. Sempre um prazer estar aqui no JJP com a nossa qualificadíssima audiência aqui da Jovem Pan News. Thiago, depois de um primeiro turno muito conturbado com o fenômeno Pablo Marçal, que causou um grande caos no cenário político, que bagunçou o tabuleiro de xadrez das eleições municipais da principal cidade do Brasil, nós temos um segundo turno que nada mais fez do que consolidar tendências. O que nós estamos observando hoje, às vésperas da eleição, é nada mais, nada menos do que aquilo que os números de diversos institutos de pesquisas já apontavam. O Nunes com uma vantagem diante do arco de alianças com muitos partidos, muitos políticos, grandes figuras da política paulista e da política nacional em torno do seu apoio, e Guilherme Boulos tendo que remar contra uma rejeição crescente, como você disse aí, na casa dos 52%. O que é, numa eleição polarizada como as eleições da capital, um fator muito determinante para o resultado. Claro que alguns eventos pontuais acabam mexendo com o jogo e, de certa forma, trazendo um pouco para trás o Ricardo Nunes, fazendo com que Boulos se aproxime de certa forma, e digo de certa forma porque ainda com essa aproximação, segundo os dados do Datafolha, tem aí mais quase 15 pontos de diferença para o primeiro colocado, que é o Ricardo Nunes. Mas eu enxergo dessa forma a consolidação de uma tendência, o voto do eleitor paulista sendo apresentado com aquele perfil tradicional de um voto pragmático que busca uma candidatura mais segura e que traz mais respostas para os problemas concretos que a pessoa tem durante o seu dia a dia. O problema do buraco no asfalto, o problema da poda de árvore, da vaga na creche, da fila da unidade básica de saúde. Essa é a minha visão sobre o processo eleitoral. Mas, claro, eleição só se define no dia. E até às 17 horas de amanhã, tudo, absolutamente tudo, pode acontecer nas eleições aqui da capital.